Caros professores, Pablo Moreno, escritor, editor, autor do livro Por que os Homens Não Voam. E a nossa conversa de hoje, nessa conversa de hoje, eu quero sugerir um roteiro de leitura. A maior parte das ideias desse roteiro são da Elaine Maritza, minha coordenadora editorial, digo minha assim, né? Porque ela trabalha conosco aqui na Fisales, foi a primeira leitora crítica desse livro, que foi meu primeiro livro, já em 2003, né? Nós estamos em 2020 quando eu gravo esse vídeo. Professores, sempre que nós fizemos uma leitura, são 4 momentos importantes. O primeiro momento é a motivação, o segundo momento é a leitura propriamente dita, a leitura em ação, a leitura em prática, o terceiro momento é a discussão e o quarto momento é a extrapolação, em que a gente vai longe, onde tudo é possível, sobre a leitura, né? Bem, como é que nós poderíamos trabalhar esse livro, que é de crônicas, com a motivação? Uma sugestão para você que é professor de linguagem, e você pode também trabalhar em parceria com o professor de artes, né? Então, antes mesmo de mostrar o livro, começar a trabalhar o livro, né, com os jovens, esse livro é para adolescentes e jovens, né? Vamos pensar ali a partir do 8º ano até o ensino médio, ou 9º ano a partir do ensino médio. Cada professor sabe, conhece a sua turma, se as questões tratadas no livro são adequadas à discussão desses seus alunos. Bem, então, para você que é professor de linguagem, antes de começar a leitura do livro, eu sugiro que os alunos trabalhem o mito do Ícaro. Então, como você pode imprimir ou pedir que eles pesquisem na internet. O professor de arte pode pegar o nome do primeiro capítulo, que é sobre cacos de vidro, e o nome do segundo capítulo, que é Um Pássaro Vivia em Mim, e que eles criem uma tela. Essa criação pode ser coletiva ou individual. Feita a motivação, no dia em que você vai conversar com eles sobre o mito do Ícaro, por que será, o que isso simboliza, por que os gregos imaginaram esse personagem, o que ele tem a ver com nós, seres humanos, o sonho de Ícaro, né? É uma música também que pode ser ouvida pelos jovens, né? Se eu não me engano, é do Biafra, né? E eles expõem as telas, conversam sobre as telas que fizeram, pode ser até um trabalho interdisciplinar. Aí o professor apresenta, então, o livro para eles, diz que é um livro de crônicas, fala um pouco sobre o gênero da crônica, o que é a crônica, e depois motiva a que eles conheçam o livro, toquem, né? O livro tem as asas aqui, o projeto gráfico e as ilustrações são do Daniel Condo, ele tem um toque, a gente pode perceber aqui as asas, que eles conheçam as duas partes do livro, que a primeira parte são crônicas um pouco mais negativas, né? A segunda parte são voos, são crônicas um pouco mais positivas. E aí começa a leitura. Essa leitura pode iniciar com a crônica Por que os Homens Não Voam, que é a crônica que dá título ao livro, ou pode simplesmente eles começarem a ler como eles acharem melhor. Também é possível distribuir, um grupo lê algumas crônicas, outro grupo lê outras, essa leitura pode ser feita em aula, essa leitura pode ser feita em casa, isso cada mediador de leitura, cada professor vê como é melhor. Mas sempre prepará-los para que observem as questões ligadas às crônicas, as duas partes. Por que será que essas crônicas foram colocadas na primeira parte ou na segunda parte? Um outro trabalho que é possível fazer também é que eles escolham, né, pelos títulos, quais crônicas eles querem ler primeiro, tá? Dá uma olhada aqui no índice
e qual título te chamou a atenção? Começa por essa, depois vai indo pelas outras. São várias formas de ler um livro, uma vez que cada texto é independente. Uma das sugestões de leitura, antes, é eles lerem a citação do Calvino, que está ali na página 9, que ela tem a ver um pouco sobre o que é a crônica, né? Que são essas cenas do cotidiano que aparecem aqui descritas na cidade de Zirma, né? São várias cenas ali, um negro cego grita na multidão, um louco no parapeito de um arranha-céu, uma moça que passeia por com um puma em uma coleira, depois nós temos ali que a cidade é redundante e se repete nas pequenas coisas. Isso dá base para a gente discutir o que é a crônica. Começada a leitura, eu tenho algumas sugestões sobre algumas crônicas, né? Claro que o professor já trabalhou o que é a crônica, a estrutura da crônica, né? Diferenciar um pouco a crônica do conto, da novela, do romance, isso tudo é uma preparação antes da leitura. Na crônica, eles estão chegando, por exemplo, dá para colocar algumas questões para eles. Quem são eles? E o que eles anunciam? E que anúncio provoca no leitor? Que relação se pode estabelecer entre a chegada do envelhecimento, da maturidade e a adolescência? Porque no texto eu trabalho isso, a comparação entre o envelhecimento e a adolescência. Que semelhança e diferenças? São apenas os fios de cabelo branco que o autor precisa aceitar? O que outras coisas vêm junto com esse cabelo branco? Uma atividade legal também é eles entrevistar pais, avós, parentes, como que eles perceberam o envelhecimento, como é que eles percebem hoje o envelhecimento e trazer isso com os sentimentos do envelhecimento e sentimentos da adolescência e talvez fazer duas colunas, né? Uma comparação dos sentimentos que se tem na hora em que a gente se torna adolescente e na hora em que a gente se dá conta que está envelhecendo. Tá? Então essa é uma sugestão de trabalho com o texto Eles Estão Chegando. A crônica Órfãos dos Filhos, Eles Estão Chegando, está na página 15, professor mediador. Órfãos dos Filhos poderia ser as seguintes discussões. Em relação ao que está dito no 4º parágrafo, em uma época da vida os filhos deixam e para eles teceram sonhos. O que eles pensam sobre isso? Que os filhos deixam de ser dos pais e passam a ter os seus próprios sonhos. Que significado vocês dariam para o trecho? Filho é um rio se formando num descampado, filho é uma tempestade nascendo no deserto. O que essas metáforas que estão no texto têm a ver com os filhos? Como é que eles entendem? Tá? Outra questão é trabalhar os sonhos que os pais têm para os filhos e os sonhos que eles têm para si mesmos. Cada um dos seus alunos pode dizer que sonhos teus pais têm para ti e que sonhos você tem para ti. E como isso entra em conflito, os teus sonhos, com os sonhos dos pais, são temas bem interessantes de se discutir. A crônica Órfã dos Filhos está na página 17. Máquinas para Atender, está na página 19, professor. É um texto muito legal para se trabalhar a função da arte, que vai em contrário à maquinização do ser humano. A arte valoriza a expressão, a subjetividade, a criação, enquanto a máquina é sempre padronizada. Então, ali tem uma discussão legal que é entre o processo de entrada das máquinas no mundo e a arte. O que tem de diferente, o que tem de parecido. E que desumanização pode estar acontecendo no mundo. Onde eles percebem esse processo em que a gente está se tornando mais máquina e menos ser humano. Uma discussão até para ver essa questão do uso do celular, do uso do tablet, né? Como é que nós estamos? Nós estamos se tornando menos ou mais seres humanos? E o que precisa?
Está na página 19 essa crônica. Quem tem medo de lobo mau? Página 22. Algumas questões podem ser debatidas nessa crônica. Quais são os medos das crianças? Quais são os medos dos adolescentes? Quais são os medos dos adultos? E quais são os medos dos idosos? E que diferenças existem entre os medos que se tinha antigamente e os medos que nós temos hoje? Bem, essa crônica também dá para propor para eles criar um curta-metragem. Aliás, todas as crônicas, professor mediador, é possível, isso até alguns projetos em que envolvem a minha visita, eu mando vídeos com esse desafio, deles criarem uma música, deles criarem um teatro ou um curta-metragem sobre alguma crônica. Essa atividade pode ser, se eu vou estar encerrando o projeto na sua escola ou na Feira do Livro, eu vou mandar um vídeo com esse desafio, tá? Se não, você, professor que está fazendo a leitura do livro com essa turma, pode propor para eles. O Menino Mágico, lá na página 105, pode-se propor uma atividade que envolva os professores de história, pesquisar e montar um jornal sobre os aspectos que historicamente contribuíram para que existam diferenças sociais tão grandes como existem hoje no Brasil, né? E até pesquisar no jornal essa questão de quanto por cento do Brasil detém as riquezas no mundo, a questão da imigração, a questão por que eles acham que existem pobres, continentes mais ricos, e que eles trabalham com o professor de História e de Geografia, por que existem as diferenças sociais e econômicas no mundo, né? É um tema muito bom para se discutir. O Roubo do Catavento está na página 25. Temas para discutir. Para o autor, aos 7 anos, a pátria era um catavento verde e amarelo. E para você, o que é pátria? Que roubos continuam acontecendo hoje? Né? E uma sugestão legal, professor, é a música Que País é Esse? Do Legião Urbana. Ou também a música Brasil, do Cazuza. Dá para fazer uma relação intertextualidade com essa crônica. Bem, a crônica Procaína, página 66. Trabalhar com a frase fotografias são retalhos da vida muito bem selecionados. E que eles tragam algumas fotografias deles e se comentem por quê e o que tem esses momentos, por que eles registraram esses momentos, ou até as fotografias que eles postam nas redes sociais. Por que a gente posta essas fotografias e não outro? E se a vida é só isso que está lá, ou se seleciona muito o que aparece e o que não aparece. Sobre vivos e mortos, na página 69. Após ler e analisar o texto, confeccionaram um mural com duas coisas. Coisas que me apaixonam e coisas que me indignam, né? Pode ter na sala um mural e fazer. Caixinhas poéticas também é muito legal você ter com frases e colocar poemas dentro delas, né? Poemas que falam de indignação e poemas que falam de amor, de paixão. A bênção palavra, alguma sugestão de trabalho, página 78. Pode-se ler com eles, como intertextualidade, o conto Palavras Aladas da Marina Colasanti. Está no livro 12 Reis e a Moça do Labirinto do Vento. E discutir a relação do conto Palavras Aladas com a minha crônica A Bênção Palavra. Principalmente a frase, o grande derrotado é o silêncio, nunca a palavra. Também pode-se sugerir situações em que a palavra é usada, né? E nessas situações a palavra é usada com que sentido? Por exemplo, os discursos dos políticos, a pregação religiosa, a palavra da Bíblia, a palavra do jornal. Qual é a função que nós utilizamos essa palavra? Com que objetivo nós usamos essa palavra? Na aula de religião, pode-se discutir, por exemplo, que na Bíblia, a criação começa com a palavra de Deus, né? Faça-se a luz é feita. E o Evangelho de João começa também falando que a palavra se fez homem e habitou entre nós, né?
na aula de religião, quem tem filosofia, dá para discutir muito as coisas, né? Aí Heidegger tem muito essa questão da linguagem, do ser e a linguagem, na aula de filosofia, se as palavras têm a essência das coisas ou não. Tem muitas possibilidades de se trabalhar esse texto. Passamos então já para a discussão, a gente já falou, né, da discussão, falando da própria leitura e também as atividades de extrapolação. Algumas atividades legais de extrapolação, então, são essas. Trabalhar com o texto fazendo painéis, dá para fazer música, teatro, um funk, né, um rap, um curta-metragem, e aí levar o livro para além. Por fim, uma atividade que eu sugiro é uma produção textual em cima das imagens, né? Que eles criam uma história, professor, professora, mediador, mediadora, em cima das ilustrações do Daniel Condo, né? Em cima dessa ilustração, que é um homem alado sobre o mundo, da ilustração do segundo capítulo, que é o homem voando, tá? E da ilustração final, que é essa aqui. Que eles criem uma história, um texto, professor, um texto narrativo, com início, meio e fim, baseado, inspirados nessas ilustrações. Ok? Então, muito obrigado, professor, professora, mediador, mediador de leitura. Esse vídeo ficou um pouco grande, mas é importante abordar essas questões todas e dar algumas ideias para que vocês possam ter sucesso na leitura do livro. Ok? Então, um grande abraço e eu estou sempre disponível nas redes sociais. Vocês podem mandar também questões. Eu gosto de interagir com as turmas que estão fazendo a leitura do livro. E acabou de chegar a minha esposa aqui. Eu gosto de fazer, interagir. Então, vocês podem postar nas redes sociais, me mandar perguntas. Eles podem me mandar vídeos. Eu estou sempre disponível para responder e também questionamentos sobre os textos, a gente está sempre à disposição. Tá, professores? Não se sintam constrangidos de entrar em contato comigo, de perguntar, de sugerir, de postar, de me marcar no Instagram, de me marcar no Facebook, de postar nos vídeos que vocês fazem das atividades no YouTube. O YouTube é sempre muito interessante ver as ideias que vocês têm. E outras ideias para além dessas sugestões sempre são bem-vindas, e professores sempre são seres criativos, e alunos também, e a gente vê coisas maravilhosas que estão por aqui. Então, roteiro Porque os Homens Não Voam, textos meus e ilustrações do Daniel Condo, projeto gráfico, e a capa também do Daniel Condo. Um grande abraço. Tchau.